Eu quero dizer para vocês que se perguntarem para nós, é vocês que haveriam de vir? É vocês que são aqueles que a palavra diz que a ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quando perguntarem para vocês, quem são vocês? Diga isso para eles. Os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam, aos pobres é pregado o evangelho. Fala para eles. Aos pobres é pregado o evangelho. E o Espírito Santo não está preocupado com a nossa postura ou conduta no ambiente religioso. Ele quer saber da nossa história, da nossa vida. Seus negócios, do seu trabalho, da sua escola, na faculdade. O Espírito Santo quer conduzir você no seu relacionamento. O Espírito Santo quer conduzir você como mulher, como esposa, como homem, como marido, como filho, como pai, como mãe. Vocês encontraram Mateus capítulo 4. Então, lá no 23, diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Amém. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma mensagem sobre a responsabilidade que a igreja carrega, responsabilidade que a igreja tem de ser a manifestação física e pessoal de Jesus. Não há outro sentido para a igreja. A igreja de Jesus, ela só existe com esse objetivo. Não há outro. Pode haver um secundário aleatório que de vez em quando a igreja tenha que se envolver. Pode ter o culto, que é muito bom fazer, mas a igreja não foi levantada para fazer culto. Não é o objetivo principal, não é o objetivo fim. A igreja não foi criada, nascida através da morte do Filho de Deus, para só ser, não ter um efeito, não ter uma ação, ser um grupo socialmente conservador, um grupo socialmente bem comportado, um grupo que não bebe, um grupo que não fuma, um grupo que não se droga, um grupo que não faz bagunça. A igreja não foi chamada para ser fiel da moral do mundo. A igreja não foi levantada através da morte do Filho de Deus na cruz para ser um grupo, um clube de pessoas do bem. O objetivo e único objetivo exclusivo da igreja é manifestar Jesus. Essa é a missão. A igreja existe para passo a passo ser identificada com o Filho de Deus. A igreja existe para ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus, o corpo de Jesus, porque é isso que a palavra fala, que a igreja é o corpo de Jesus que anda pelo mundo. Houve uma vez em que João Batista, ouvindo falar dessa igreja, aliás, ouvindo falar de Jesus, porque se ouviu, como eu li aqui, a fama de Jesus, ela foi alcançada. Jesus ficou famoso, olha aqui, Jesus ficou famoso por toda a Galileia, ele ensinando, notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, o povo trouxe os que sofriam. A notícia de Jesus se tornou conhecida, Jesus se tornou famoso. Quando Jesus se tornou famoso,
João Batista, diz a palavra, que João Batista ficou sabendo. Tem um Messias, e ele anda por aí. João Batista pega os seus discípulos, manda até Jesus, com a seguinte pergunta: Jesus, é tu que havia de vir, o Messias? Por que ele pergunta isso? Porque haviam na época muitos Messias. Havia muito Jesus naquela época. Messias, não Jesus, mas Messias, com outros nomes. Porque Jesus não é o nome da profecia. A profecia era Messias, o Cristo, o ungido, não Jesus. O nome Jesus, naquela época, era desconhecido. Mas se ouviu falar que ele era o Messias. O problema é que na época havia muitos Messias. Muitos, Everson, se levantavam naquela época dizendo: eu sou o ungido, fui eu que fui enviado, eu sou o enviado de Deus. Muitos levantavam, deixa eu falar um negócio para você, escuta. E eles arrastavam pessoas com eles, sabia não? Eles levantavam, diziam que eram Messias, e o povo ia atrás deles. João Batista, que era um homem de Deus, profeta, quando via um Messias se levantar, dizendo que era Messias, João Batista já ficava assim: vamos ver. Toda hora levantava um dizendo que era ungido. Toda hora levantava um dizendo que era o Messias. Toda hora levantava um dizendo que era enviado de Deus. Aí mais um. E João Batista ficava ligado. Esse é ungido de Deus. Só que o chamado e o ministério de Jesus chamou muito a atenção de João Batista, porque era logicamente, obviamente, que Jesus, o Messias Jesus, e não o Messias outros quaisquer que tenham se levantado, o Messias Jesus, ele tinha algumas marcas que incomodou João Batista. Será, Isaías? Entendeu não? Tantos já tinham se levantado, tantos já tinham dito que eram ungidos, tantos já tinham dito que eram de Deus, tantos tinham arrastado multidão para cá, multidão para lá, e não dava em nada. João Batista diz: será que esse Jesus é o Messias de verdade? Então ele pega os seus discípulos e diz: vai lá e pergunta se é ele. Aí os discípulos de João vieram, e quando chegaram em Jesus, perguntaram: Jesus, tu é, o nosso líder perguntou se tu é aquele que havia de vir. Jesus disse para eles, né? Avisa João Batista o que eu acabei de ler aqui, o que eu li aqui. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhes trouxe todos os que sofriam de vários males, tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão, e ele curava as pessoas. E aí ele disse para João Batista o seguinte, para os discípulos: fala para João Batista que os cegos vêm, fala para ele que os paralíticos andam, fala para ele que os mortos ressuscitam, e avisa ele que aos pobres é pregado o Evangelho. Agora, me acompanhe, porque hoje eu não vou pregar há muito tempo. Eu já estou encerrando, inclusive. Por incrível que pareça. A pergunta dos discípulos de João para Jesus era: tu é o Messias? A resposta dele seria: sim, sou. Tu é o Messias? Claro. Resposta de Jesus foi: fala para ele que os cegos vêm. Fala para ele que os coxos andam. Fala para ele que os mortos ressuscitam. E fala para ele que aos pobres é pregado o Evangelho. Esse era o sinal, ele sabia.
Jesus falou isso para levar para João, porque ele sabia que quando João ouvisse isso, João diria assim: é ele. É ele. Irmão, assim, deixa eu falar para você. Nós temos Jesus de graça. Nós temos Jesus em tudo quanto é lugar. Igreja, em tudo quanto é lugar. Agora imagina, por quê? Por que nós temos? Porque Jesus já se manifestou. Jesus já apareceu. Então, depois de Jesus, nós todos estamos satisfeitos de Jesus. Agora pense você estar na expectativa de um Messias que nunca aparece, só aparece fajuto. A expectativa dele. Imagina quando ele ouviu isso. Quando ele ouviu os sinais, as marcas. Porque não bastava dizer que era. É tu, Messias? Quantos deveriam ter falado? Lógico que eu sou, não está vendo? Eu sou. Mas aqueles sinais, somente Jesus de Nazaré, o Messias, de verdade poderia ter. Então eles levam para João Batista, e aí ele pergunta, o que foi? E ele disse isso, eu não entendi. Dá para imaginar, Daniel, os discípulos, dá para imaginar os discípulos falando sem entender, não sei se era ou se não era. Ele só falou que os cegos vêm, que os coxos andam, que os paralíticos andam, que os mortos ressuscitam e que aos pobres é pregado o evangelho. Quando eles falaram isso, a palavra de Deus não mostra essa cena como aconteceu, mas eu posso imaginar, Edson, que quando ele ouviu isso, ele disse, é ele. Ufa! Enfim ele chegou. Agora está tudo certo. Agora é ele. A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, que é o centro dessa pregação, é: vocês são o corpo de Jesus? Nós somos o corpo de Jesus? Nós somos a igreja? Que resposta nós temos para dar? Claro que somos. Nós vamos até para a rede social defender para não falar mal dos evangélicos. Onde é que se viu? Se levantar para falar mal dos evangélicos? Da onde se viu? Se levantar para falar mal dos crentes? Olha, onde é que se viu? Nós somos. Qual resposta nós teríamos para os discípulos de João se perguntassem para nós: vocês são os enviados do Messias? Qual resposta nós daríamos? Aliás, qual resposta a igreja tem para dar? Porque a igreja não é esse prédio, a igreja não é esse ambiente, a igreja somos nós. Os enviados de Jesus somos nós, o corpo de Jesus é nós. Aqueles que manifestam a vida de Jesus somos nós. A pergunta é: que resposta nós teríamos para os discípulos de João se a pergunta fosse feita para nós? É vocês, os enviados do Messias? Porque muitos aí estão dizendo que são enviados dele. Muitos aí estão dizendo que são de Deus. Tem muitos. Muitos aí têm arrastado multidões. Muitos aí têm feito muitas coisas e vocês são. A resposta que nós temos para dar é a mesma resposta que Jesus deu para ele. Diga para eles que os cegos vêm. Diga para ele que os coxos andam. Diga para ele que pessoas enfermas, depressivas, ao chegarem aqui, têm abandonado os remédios lá na gaveta e não têm precisado mais. Fala para eles que os mortos ressuscitam aqui. E é verdade. Fala para eles, como eu já contei aqui, fala para eles que o filho do pastor não era para nascer, tinha uma síndrome rara e foi curado de uma semana para outra. Fala para eles que na UPA de Viamão havia um menino chamado Bernardo que morreu afogado
estava há 35 minutos sem respirar e ressuscitou lá na UPA, está vivo até hoje. Falem para eles, eu queria que eles estivessem aqui hoje, mas eles não estão porque o bebê foi em casa. Fala para eles que o Jefferson e a Ellen, o Jefferson que tinha uma vida muito complexa, muito difícil, tão difícil que eu vou falar porque ele deixou, tão difícil que um dia, esses dias, os guris foram com o Jefferson no mercado, aqui no Super Santos aqui, foram com ele, compraram uma carne para fazer aqui, voltaram embora. Outro dia os guris foram sozinhos no mercado e o açougueiro perguntou assim, ó: vocês são da igreja ali? Sim. Vocês sabem com quem vocês estão andando? O Jefferson e a Ellen não podiam ter filhos. Não podiam ter filhos. Eles não puderam vir hoje, porque a bebê tomou vacina. Está lá com uma febrezinha e não pode estar aqui hoje. Vocês sabiam que essa semana eu recebi uma ligação do Diego? Como é o nome da esposa dele mesmo? Juliele. O Diego, aliás, a mãe do Diego me ligou, eu estava aqui de tarde, aqui num calorão brabo. A mãe dele me ligou: pastor, o Diego não pode falar contigo, ele está em estado de choque e eu estou ligando para ti por ele. Juliele está no hospital, em estado crítico, ela e o bebê estão entre a vida e a morte, os dois não sabem o que vai acontecer. Eu disse, então vamos orar agora. E a gente orou ali em cima, fazem 4 dias mais ou menos. Ontem ou anteontem, o Diego me ligou dizendo que a bebê nasceu, a Juliele está bem, a bebê estava sendo levada para a UTI, no meio do caminho voltou, não precisou para a UTI, está nos braços da mãe. Eu quero dizer para vocês que se perguntarem para nós, é vocês que haveriam de vir? É vocês que são aqueles que a palavra diz que a ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quando perguntarem para vocês, quem são vocês? Diga isso para eles. Os cegos vêm, os coxos andam, os mortos ressuscitam, aos pobres é pregado o evangelho. Fala para eles. Aos pobres é pregado o evangelho. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar um negócio para você. Os pobres foram abandonados. Eu estou falando de pobres, não apenas pobres de dinheiro, porque tem muita gente com muito dinheiro que é pobre. E aos pobres é pregado o evangelho. Sabe o que é isso? O que é pobreza? Impossibilidade de acesso. O que é o pobre? O pobre é aquele que não tem acesso. O pobre é aquele que não tem acesso a um tipo de carro ou a um carro, uma bicicleta. Quantos pais gostariam de dar uma bicicleta novinha para o filho? Não podem dar porque não tem acesso. Tem que dar uma mais simples ou nem dá. Pobreza é definida pela impossibilidade do acesso. Quando a palavra diz que aos pobres é pregado o evangelho, é os pobres que não têm acesso a Deus. Todo mundo fala de Deus, todo mundo diz de Deus, mas a humanidade não tem acesso a Deus. As pessoas não conseguem chegar até Deus por causa da sua carne, dos seus desejos, das suas vontades, do pecado e de tantas outras coisas. As pessoas não conseguem chegar perto de Deus. Onde estão as pessoas então, pastor? Elas estão de longe falando, orando ou qualquer outra coisa para Deus, esperando que Ele lá de longe as abençoe. As pessoas estão sem acesso a Deus. Tem crentes que vivem dentro da igreja e não têm acesso a Deus, são pobres. Então o que ele diz? Qual a marca da igreja? Qual a marca da igreja que segue os passos de Jesus? É a igreja que dá acesso ao pobre. Vocês acham que a Kombi ali, com o LED ali, é para aparecer, irmão? Se eu quisesse aparecer, pegava aqueles LED ali e botava aqui, ó. Aqueles LED ali é para que o pobre tenha acesso. Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra que vai abençoar a tua vida, tem um pobre trancado em casa querendo se matar. Enquanto você está aqui tendo acesso a essa palavra, tem uma criança chorando porque o pai e a mãe estão brigando dentro de casa, porque não consegue ter paz.
Enquanto você está aqui enriquecido com uma palavra dessa, tem pessoas pobres pensando em cortar os pulsos, tirar a vida, com um papelote de cocaína, com um pino de cocaína, com a pedra de crack cheirando sem querer cheirar, fumando sem querer fumar, preso no vício, na desgraça. Enquanto você está aqui enriquecido pela palavra, tem pessoas que não querem saber de igreja. Mas o fato de não quererem saber de igreja não quer dizer que o Jesus da igreja não tenha que ir até eles, porque Jesus sempre foi. Jesus foi no pobre, foi no miserável, foi no rico, foi no imperador. Jesus foi no miserável, foi na prostituta. Jesus foi em todos, mas ele sempre foi. Olha para a história de Jesus, você vai ver sempre Jesus indo. Então ao pobre é pregado o evangelho. E quem é o pobre? Aquele que não tem acesso. Então o que nós estamos fazendo com o Kombi, com o evangelismo e com todas as coisas que nós vamos fazer, nós vamos levar o evangelho ao pobre. Porque nós mandamos nas redes sociais para alcançar pessoas que não têm acesso a Deus. E aqui, eu não quero julgar o mérito. Você vai dizer assim: ah, pastor, mas hoje todo mundo pode ir até Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Escute. Assim como naquela época, hoje em dia está cheio de falsos guias que prometem levar as pessoas até Jesus, mas levam elas a apenas uma vida um pouquinho melhor. E as pessoas se relacionam com aquilo que elas achavam que era Jesus, e a expectativa não alcançada vira frustração. E essas pessoas não querem mais saber de igreja de Jesus, porque o Jesus que disseram que elas conheceriam não mudou nada a vida delas e não fez coisa nenhuma com elas, muito pelo contrário. Então, tem pessoas que não têm acesso a Jesus, porque o Jesus que elas tiveram acesso não era de verdade. Era fruto de uma falsa pregação, era fruto de um falso ensino. Por isso que antes de Jesus falar que a marca dele era que aos pobres era pregado o evangelho, ele coloca todas as outras marcas que garantiam que ele era o Messias. Então eu quero dizer uma coisa para você: onde Jesus está, tem milagre. Tem milagre. Jesus está? Tá. Jesus está, mas aqui ele não quis fazer mentira. Onde Jesus está, ali tem milagre. Quer ver? Quer ver? Vanessa, sobe aqui, Vanessa, vem aqui. Se converteu, encontrou a igreja aqui, eu acho que há menos de um ano, acho que uns 8 meses, 6, 7 meses, eu acho. É isso, né? Quanto tempo, Vanessa? Faz um ano já? Então conta aqui para eles o que aconteceu contigo. Boa noite, a paz do Senhor. Há um ano atrás, eu fazia parte de uma religião, estava envolvida totalmente nessa religião, gastando o que eu não tinha, tirando dinheiro da boca dos meus filhos para fazer trabalhos, porque eu tinha depressão, eu tinha ansiedade, e lá me prometiam que se eu fizesse trabalhos e trabalhos e trabalhos, eu ia ter essa cura. Então eu bebia, eu fumava, eu cheguei no ponto que eu fui para dentro do banheiro com uma faca na mão, decidida a tirar minha própria vida, que eu já estava cansada de tudo aquilo que estava acontecendo. E então eu tive a minha primeira visão, que foi uma visão que Deus me deu. E naquela mesma semana eu tive um convite para estar aqui dentro. E eu resolvi aceitar. E desde o momento que eu botei o meu pé aqui dentro, aqui nesse lugar, eu me senti acolhida. Eu senti a presença de Jesus. E foi aqui nesse lugar, que o Espírito Santo me tocou, que Deus me tocou, e eu senti que eu sou amada, eu entendi que eu sou amada, eu sou filha amada,
Hoje eu não bebo, eu não fumo, eu sou liberta. Jesus me libertou de meus vícios, me libertou dos demônios que me perseguiam, que eu não dormia à noite de ver demônios, perseguiam meus filhos, e hoje eu sou liberta em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Vem cá, Eli. Cadê Eli? Está acontecendo, irmão. Jesus está fazendo. Se você quer contar hoje um pouco do que aconteceu contigo, que Jesus está fazendo, sobe aqui, ó. Vem aqui para a escada ali, ó. Quer contar? Quer contar? Sobe ali. Eu vou chamar 2, 3 pessoas aqui. Paz, boa noite. Com 14 anos eu passei por abuso sexual pelo meu próprio pai. Tive meu lar todo destruído, passei fome, passei necessidade. Aos 18 anos eu me batizei, mas eu achava que eu conhecia o Senhor. E em 2014 eu vim embora para o Rio Grande do Sul, porque eu não sou daqui. O Senhor me colocou num retiro espiritual com a pastora Carla e o pastor César. E desde então eles me adotaram como filha do coração deles. Eles presenciaram tudo que eu precisei da parte do Senhor para ser reconstruída. E por um convite deles, eu conheci o caminho. E aqui eu fui confrontada muitas vezes pelo Senhor, porque eu arrastava correntes comigo. De coisas que vinham lá do meu passado. Eu achava que eu conhecia o Senhor de verdade, mas quando eu coloquei os meus pés dentro dessa igreja, o Senhor falou para mim assim: ou tu muda, ou tu abandona tudo aquilo que tu não precisa mais viver, porque o preço foi pago na cruz, porque eu vou escrever uma nova história na sua vida. Eu passei por um divórcio por causa que meus pais se separaram lá no passado. Houve muitas rupturas, e hoje, para a glória do Senhor, eu entendi, através da vida desse homem, dessa igreja, das pessoas que estão aqui, que me acolheram, eu entendi. E hoje eu sou liberta de depressão. Eu tive crises de ansiedade, de desmaiar na mesa com a minha mãe, com a minha tia, que é psicóloga, desmaiar em cima da comida, de tomar remédio. E hoje eu fui liberta pelo Senhor. Tenho um casamento abençoado. Eu conheci meu marido aqui na igreja. Ele é ex-viciado em droga e é um homem de Deus e me trata super bem. Então, se você está aqui hoje, aceita o confronto, deixa Deus entrar no teu coração, porque Ele vai te dar um novo recomeço nesse lugar. Aleluia! Amém! Tem um vídeo, parece que mandaram aí, de uma menina que encontrou Jesus faz 2 anos, eu acho que. Passa aí. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Clarice e eu faço parte da igreja O Caminho. Vão fazer 2 anos. Bom, até 2 anos atrás eu vivia uma vida totalmente diferente do que eu vivo hoje. Eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa com transtorno de gênero, que é infelizmente uma coisa que é muito generalizada hoje em dia, onde todo mundo simplesmente aceitou que isso é bom para as pessoas e está tudo bem, mas na verdade não era. Eu queria ser algo que eu não era realmente, só para me aceitar, para me encaixar, para me entender. Eu achava que aquilo era o que era para mim, sabe? Eu achava que eu tinha nascido errado. Eu era transexual. Há 2 anos atrás eu era transexual, cheia de problema, depressão, ansiedade, família desestruturada, sem amigos. Eu só tinha amizades virtuais e eu tinha uma data para um suicídio. Eu decidi que eu ia me matar depois da minha festa de 15 anos. E eu nunca tentei dar uma chance para a igreja. Eu nem conhecia Jesus. Eu não sabia que existia Jesus na igreja. Eu não queria dar uma chance porque eu escutava que outras pessoas, assim como eu, eram rejeitadas por esses lugares. Ou seja, eu me privei, sendo que nem tinha acontecido nada comigo, mas eu me privei pela opinião dos outros. E eu estava prestes a me matar. Eu entrei para ir pela primeira vez no caminho em março de 2023. 2 meses antes do meu possível suicídio. E nesses 2 meses é algo que eu não sei explicar, que quem tá de fora também não sabe explicar,
que só Jesus sabe o que aconteceu. Que simplesmente Jesus curou todas aquelas dores que eu vivi remoendo por 6, 7, 8 anos da minha vida. Reconciliei relacionamentos da minha família, consegui fazer amigos de verdade que hoje me amam, hoje eu sou feliz. Muita gente pode pensar assim, tá, mas é loucura uma transexual do nada em 2 meses se converter. Pode ser que seja loucura, para os olhos humanos pode ser que seja loucura, mas sabe o que também era loucura? Loucura era todos os dias eu precisar chorar até dormir. Loucura era eu tentar me aceitar com outras roupas, outro corte de cabelo, tentando enganar a mim mesma. Loucura era eu viver numa família desestruturada. Loucura era eu viver presa num celular sem amigos, que nem um bicho do mato que não conseguia dizer um oi na padaria. Isso era loucura. Ou seja, o que aconteceu comigo não foi loucura, foi milagre, foi uma transformação que Jesus fez na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu fui transformada e curada por Jesus. E é isso. Beijo e bom culto. Vamos ficar em pé. Mais alguém quer contar? Eu não faço isso sempre. Mas se quiser contar, hoje é o dia. Eu falei com mais alguém, tem esquecido? Sobe aí. Se eu falei com mais alguém e esqueci, vem aqui por favor, porque eu já não sei mais de nada. Diga a eles. Glória a Deus, boa noite, igreja. Eu estou aqui, eu estava ouvindo a mensagem, estava ouvindo tudo que Deus está falando. E eu essa semana, eu liguei para esse cara aqui. Na beira da estrada, onde estava parado do meu trabalho, e dizendo para ele: olha o que Deus está fazendo na minha vida. Há três meses atrás, eu só tinha um desejo no meu coração, que era o de morrer. Há 3 meses atrás eu não tinha voz, eu não tinha vida, eu não tinha verdade, eu não tinha esperança. E pela segunda vez, nesse lugar chamado Caminho, um lugar de recomeços, Deus mudou a história da minha vida. E hoje eu estou aqui para falar de vida. Há pouco tempo eu estava aqui com o pessoal da TV e nós estávamos dizendo de vida para as pessoas, porque eu queria morrer. Eu queria me matar, eu tinha perdido meu emprego, meu casamento tinha acabado, muitas coisas destruídas. Tem coisas que Deus não quis restaurar, Deus quis mudar. Mas a minha vida, Deus ressuscitou nesse lugar. E foi num culto aqui que eu estava chorando. E eu tinha saído de casa, eu estava morando de favor novamente, na casa de outras pessoas. E aquele dia eu saí para vir aqui. E eu vim chorando na rua e eu disse para Deus: Senhor, é a última vez que eu vou numa igreja. É a última vez que eu vou clamar o teu nome. É a última vez que eu vou lá nesse lugar. Porque depois de hoje, se a vida não mudar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu não vou mais viver. E eu cheguei nesse culto, Deus mudou, Deus transformou, usou a vida da Kelly, ela me entregou uma palavra de Deus, e daquele dia em diante, a minha história começou a ser mudada novamente pelo poder e pelo sangue de Jesus. Hoje eu posso dizer, tem vida aqui, em nome de Jesus. Tem muito para contar ainda, mas eu quero dizer para vocês, Deus está restaurando, e todos esses testemunhos, tudo isso é o sinal de Jesus operando e Deus na vida desse pastor. Amém, amém. Boa noite, eu quero contar um pouquinho de tudo que já passou na minha vida, que hoje Jesus está restaurando a minha vida. Já tive meu casamento destruído. Há 9 meses, minha filha me trouxe aqui para o caminho, me fez um convite. Minha vida era só brigar com meus filhos, eu bebia, chegava final de semana, era só briga dentro da minha casa. Hoje meus filhos estão tudo junto comigo, todo unido. Graças ao caminho, a minha família está aqui, meu filho está aqui comigo, graças a Deus.
minha filha, meus filhos, tudo voltaram para mim de volta. Eu perdi tudo que eu tinha, criei meus filhos sozinha e hoje Jesus está restaurando a minha vida de novo. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que tem feito na minha vida, Senhor, obrigado, obrigado. E pessoal, acreditam, Jesus cura, Jesus restaura, Senhor. Acreditam em Deus, acreditam em Jesus, que Ele pode tudo na nossa vida. Amém. Amém. Vamos ouvir a Kelly e mais uma pessoa se quiser, a última, se quiser venha depois da Kelly. Oi, boa noite, igreja. Hoje eu vim dar meu testemunho de uma cura que eu tive. Eu trabalho na UPA de Viamão, onde também aconteceu o milagre do Bernardo. E lá eu tive 4 episódios trabalhando de sangramento. Eu deixei passar porque eu achei que fosse algo emocional. Mas em julho eu tive um sangramento bem intenso, onde eu fiquei 4 dias internada. E lá fiz biópsia e foi descoberto um câncer no útero. Este câncer estava num estágio bem avançado. Eu nunca derramei uma lágrima por esse câncer. Eu nunca cobrei de Deus. Eu simplesmente aumentei a minha fé. E eu tive a resultado da biópsia por um dos melhores médicos que existe no Fêmea. Ele simplesmente olhou para mim e falou assim para mim: tu tem bastante dor, né? Tu mal consegue caminhar, né? Eu falei: não, eu não sinto nada. Faz 15 anos que eu tinha esse câncer. E a única coisa que eu falei para este médico foi: doutor, não tem problema algum, porque eu sei que Deus vai me curar. Eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiz braquioterapia. Em 17 dias de tratamento, quando o médico muçulmano foi me examinar, eu já estava curada. Eu não estava nem na metade do meu tratamento. Não caiu meu cabelo, eu não tive nenhuma adversa, eu não tive nada. Meus exames não têm nenhuma alteração. Então, eu digo para todos aqui dessa igreja: confie em Deus, que Ele cura a gente. Ele cura da depressão, Ele cura da ansiedade, Ele cura. E eu creio que a bênção que Deus tinha na minha vida era essa, era a minha cura. Então hoje eu fui convidada pelo Hospital Conceição, também onde eu me tratei, para dar palestra para as pessoas que a gente encontra que estão muito, muito desmotivadas. Em todo o meu processo, graças a Deus, foi tudo muito, muito bem. E lá eu ficava na porta da quimioterapia, conversando com as pessoas que entravam já no mesmo estágio que eu estava, que para eles era impossível me curar. E eu ficava lá na porta de Impré, conversando com as pessoas e colocando novamente a fé, porque as pessoas perdem a fé e a gente não pode perder a fé, porque Deus, Ele existe. Deus, Ele faz milagres na vida da gente. Eu tive resultado semana passada da minha oncologista. Eu estou 100% curada. Não existe mais nada em mim. Aleluia. Muito obrigada. Uma boa noite. Amém? Se a igreja é a manifestação física do corpo de Jesus, e se a pergunta é essa, vocês são aqueles que Jesus enviou, a resposta vocês já tiveram aqui. Amém? Quero convidar à frente aqueles que, 2 tipos de pessoas. Aqueles que estão precisando de Jesus. Jesus está aqui. Ele pode curar você de tudo, desde a depressão até de uma enfermidade. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando juntos. E o segundo pedido, convite. Se você quer que a vida de Jesus se manifeste através da sua vida, então vem aqui na frente também, nós vamos orar junto enquanto o louvor canta. Vem à frente, em nome de Jesus. Nada mais além de ti, Senhor, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais.
Feche seus olhos. E chame por Ele. Chame por Ele. Porque ninguém que tenha chamado Jesus não teve uma resposta. Você precisa do quê para ter fé? Ver mais o quê? A Kelly, essa que foi curada de câncer, alguns sabem aqui, estava na UPA de Viamão trabalhando, recém-convertida aqui no caminho. Ela nem contou a história de conversão dela e do esposo ainda. Se contasse, você ia ver. Quando chegou um menino já falecido, afogado, de 11 meses, Bernardo. Estavam fazendo protocolo já de óbito, quando ela entrou na sala vermelha e colocou as mãos nos pés do menino, e na força da fé de uma nova convertida, começou a orar por aquele menino. Quando do nada ele volta à vida, bota a água para fora, voltam, fazem o procedimento, enviam ele para o pronto-socorro. Ao chegar no pronto-socorro, tinha outra irmã do caminho que recebeu ele lá. Os médicos dizendo o tempo todo: vai ter sequela, vai ter sequela. E ela me ligava durante o dia: pastor, o médico falou que vai ter sequela. E nós juntos crendo que não vai ter sequela, não vai ter nada. O menino está lá vivo, está bem, sem sequela nenhuma. Ressuscitou da morte depois de 35 minutos afogado. O que mais você precisa ouvir para crer que Jesus está aqui entre nós e que sim, Ele é poderoso? Aqui nessa igreja, o que você precisa mais ouvir? Precisa ouvir aqui do que? Uma transexual, uma adolescente que tinha com a data marcada do suicídio, e 2 meses antes, Jesus encontra ela. O que você quer ouvir mais? O que você quer ouvir mais? Alguém depressivo? Alguém com ansiedade, família destruída? É isso que você queria ouvir mais? É isso? Alguém com a família destruída? Tem aqui. O que mais você quer? O que mais você quer? Ouvir que Jesus faz para você crer e Ele fazer na sua vida, e para você ser instrumento para que através de você também aconteça, porque você é o corpo de Jesus. Deus, entre nós há pessoas que precisam de Ti. Entre nós há pessoas que precisam do Senhor. Eu não sei a situação de vida de cada um aqui, Senhor. Alguns estão doentes fisicamente, outros emocionalmente, outros espiritualmente. Mas nós somos o corpo de Jesus. E como representantes do Senhor, nós ordenamos que toda enfermidade psicológica, emocional, física, mental vá embora agora em nome de Jesus. Nós ordenamos que toda enfermidade vá embora agora. Nós ordenamos que toda ansiedade e depressão não tenha mais espaço e lugar nessa vida. Que todo sentimento de morte dê lugar para a vida hoje aqui. Nós ordenamos que toda enfermidade física, da planta dos pés até o alto da cabeça, onde houver uma enfermidade, que ela vá embora em nome de Jesus. E nós anunciamos aqui, no meio de todos, que Jesus está entre nós. Que em nome, levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que quer ser usado, você que entendeu a palavra, você que entendeu a palavra, você que quer ser usado por Deus, você que entendeu a palavra, você quer isso na sua vida, mas você acha que depende de você, então você acha difícil isso acontecer. Não depende de você, porque já aconteceu, Jesus já se manifestou. Feche seus olhos e levante a sua mão.
Aumente a sua fé. Espírito Santo, onde houver alguém que quer manifestar a vida do Senhor, em nome de Jesus, toca na vida dele agora. Espírito Santo, onde houver alguém que quer manifestar a vida de Jesus, que quer ser corpo de Jesus, você que quer de verdade, se você quer mesmo, tem que querer muito. Se você quer, seja cheio agora em nome de Jesus. Se você quer mesmo, então agora o Espírito Santo começa a encher a tua vida de autoridade, de unção, de poder, de ousadia. Se você quer mesmo, então uma força poderosa começa a tomar conta do teu corpo agora. Então o Espírito Santo começa a tocar você. O Deus que os mortos fazem ver, Deus Se você quer muito, o Espírito Santo toca a tua vida agora. de milagre. Agora. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos fazem ver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos fazem ver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, e sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, e Deus do sobrenatural.